Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo Íntimo da MWB. Olha só essa reportagem que eu achei aqui. Lex, influenciadora norte-americana que fala sobre beleza e autoestima, ela teve no Instagram uma foto sua deletada, onde ela mostrou a lesão de rosácea dela por ser considerada indesejável. E isso acabou causando um grande burburinho no meio das seguidoras delas, porque não entenderam por que uma foto de uma lesão vermelha no rosto poderia causar esse tipo de perturbação. Mas com certeza a rosácea gera para as pessoas que têm ela quando elas estão em crise um certo desconforto que pode, às vezes, chocar quem olha. Então, para esse papo, eu convidei aqui minhas amigas Aline e Ivna para explicar tudo sobre a doença rosácea. Line, primeiro tenta fazer com que as nossas ouvintes e seguidoras entendam o que é essa doença, como que as pessoas sabem que elas têm essa doença. Então, a rosácea é uma doença inflamatória crônica dos nossos vasinhos da pele. Então, para vocês entenderem melhor, esses vasinhos ficam muito ativos, né? Hiperreativos. E a gente começa a ver na nossa pele um vermelhão, algumas bolinhas e tudo, mas é basicamente uma doença inflamatória vascular crônica. Crônica, então é uma doença que ela vem para ficar. Tem criança, amiga, que já manifesta a doença rosácea? Tem criança que manifesta normalmente a partir dos 6 anos de idade, mas tem um atraso diagnóstico normalmente de 3 anos. Então a criança está ali com aquele rostinho vermelho, toma banho, sai no sol, fica muito vermelha, tá só bonitinho, é rosadinho, tipo um blush. Assim como todas as doenças em criança que todo mundo só acha bonitinho e não se preocupa. Então normalmente são diagnosticadas aos 9 anos de idade. 9 anos de idade costuma ser o diagnóstico. E tem alguma coisa que a gente pode fazer para diagnosticar essa doença? Sim, aproveitando o que a Ivna falou também, a rosácea na infância, gente, ela é mais rara, né? Uma coisa muito importante da gente falar é que a rosácea é mais comum nas mulheres, em torno dos 25 a 30 anos. E uma outra coisa importante é que quando ocorre no homem, apesar de ser rara, ela costuma ser mais grave, né? Um grau mais avançado da rosácea. E sim, a gente tem como diagnosticar. O diagnóstico é basicamente clínico, num exame minucioso feito em consultório e fechando também, né, complementando com a dermatoscopia. A gente pega o dermatoscópio, olha a pele do paciente e vê aqueles vasinhos mais ativos. É muito fácil confundir a acne com a rosácea, principalmente quando é a rosácea que dá aquelas pontinhos de pus. Sim. Então, com a dermatoscopia e com o exame clínico bem de pertinho, a gente consegue ver alguns vasos a mais, ver que tem uma inflamação mais importante ali, característica da rosácea e não da acne. Uma outra coisa também que vai ter na acne são os cravos, comedões, né, os cravos abertos ou fechados, que é mais característico da acne do que da rosácea. Vocês viram que interessante isso que as meninas falaram? Algumas pessoas que acham que têm espinhas, na verdade elas têm essa doença crônica que é rosácea e estão tratando do jeito errado e por isso que acabam não conseguindo resolver. Falando em tratamento, Lini, nos conta, como que a gente vai tratar essa doença? Então, como eu falei, como é uma doença crônica, o tratamento é pro restante da vida. Então a gente faz tratamento domiciliar, com ácidos mais leves, né, porque justamente é uma pele mais sensibilizada, e a gente associa muito as tecnologias aqui na clínica, né? A gente tem diversos tratamentos, luz pulsada, o laser, pra gente poder acalmar, desinflamar aquela pele pra gente poder conseguir um tratamento de sucesso. Na criança é semelhante? É semelhante. É importante lembrar que a rosácea é uma doença de pele onde ocorre uma disbiose. O que é isso? Onde os bichinhos ali da pele, bactérias e fungos, eles estão numa proporção diferente de uma pele normal. Então é importante, principalmente na criança que não pode fazer coisas muito agressivas, é importante a gente corrigir isso também. E quando a gente melhora também a parte intestinal, pode ter um reflexo da parte da pele, com lactobacilos, com alimentação. Falando em alimentação, tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar sobre rosácea, né, amiga? Quais são aquelas coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia para que a gente não piore a nossa rosácea? Tem como prevenir? Tem. Na verdade, é uma prevenção de piora, né? Porque quem tem rosácea, mesmo a gente tendo esses cuidados, a gente vai ter a doença ali, mas a gente tem que saber esses fatores predisponentes para poder evitar essa piora. Alguns deles, alimentos apimentados, bebidas quentes, o aumento da temperatura acaba piorando a rosácea, atividade física, porque também aumenta a temperatura corporal, bebidas alcoólicas como o vinho, extremos de temperatura, frio, calor, tudo isso piora. O que eu indico para os pacientes?
fazer um diário da rosácea. Então, tudo que piora, faz anotação. Porque às Legal. vezes o que piora para você pode não piorar para mim. Então, se a gente segue basicamente essa listinha aí, mais ou menos, de receita de bolo, a gente pode acabar... Diminuindo a chance da rosácea piorar. Exato. Escorregando. Então, cada um tem os seus fatores precipitantes. Na criança é muito comum o fator precipitante ser o sol, porque as mães costumam não usar o protetor, né, expor as crianças, e o banho, que elas gostam de ficar no banho quente um tempão, então faz vasodilatação, acaba piorando. Legal. E tem alguma orientação para aquelas pacientes que estão agora agendando consulta, correndo para agendar umas coisas que elas podem fazer em casa, no dia a dia delas, nos cuidados, né, com cremes e tal, para evitar a piora da lesão? Tem, gente. Na verdade, além desses fatores precipitantes, uma coisa básica, como a pele da rosácea é muito sensibilizada, é evitar produtos muito adstringentes com solução alcoólica, ou fazer esfoliação, né, de uma forma mais agressiva, ou às vezes até mesmo tem paciente que não consegue nem tolerar a esfoliação. Então a gente tem que ter esse cuidado, evitar produtos muito agressivos, porque o paciente às vezes não sabe, acaba fazendo e acaba piorando. Ótimo, que papo gostoso, né, gente? Como é bom a gente ser bem orientado daquilo que a gente tem que fazer para ter um melhor resultado nos nossos tratamentos. Aqui na MWB nós temos, dentro do setor de pele, tecnologias específicas, que é o protocolo Sensitive, né, para tratamento da sua rosácea. Eu queria chamar vocês para estarem nos seguindo nas nossas redes sociais, então o Instagram Papo Íntimo MWB e no meu canal do YouTube, que todas as semanas a gente compartilha o nosso Papo Íntimo também. Até um próximo episódio. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.